Artigo 268 do Código Penal, vamos falar sobre ele, infração de medida sanitária preventiva. Diz lá então, volto a repetir a redação da lei, infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Então, o primeiro ponto a ser marcado aqui, a utilidade jurídica dele, está tutelando, continua tutelando, protegendo a saúde pública. Eu não tenho aqui como vítima uma vítima específica, eu tenho como vítima um número indeterminado de pessoas, né? Vou voltar a repetir isso quando for falar sobre o sujeito passivo, mas aqui está se tutelando com a previsão do artigo 268, um número indeterminado de pessoas por meio da proteção da saúde pública, da sociedade, a coletividade. Nós todos temos interesse em que as pessoas ajam corretamente, cumpram essas orientações e determinações aí de medidas sanitárias preventivas. Objeto material aqui recai sobre, então, introdução ou propagação de doença contagiosa. A ideia de doença contagiosa, então, também aqui eu tenho um crime de norma penal em branco, né? Primeiro, norma penal em branco, que vai conceituar aí o que é doença contagiosa, e depois também norma penal em branco pelo seguinte motivo, vai depender de determinações do poder público, né? Norma penal em branco também por conta disso. Então, primeiro, para falar quais são as doenças contagiosas, né? E segundo, para estabelecer qual medida sanitária você determinou e foi descumprida pelo órgão sujeito ativo, tá? Então, norma penal em branco aqui, o 268, preciso verificar, tá? Pro núcleo do tipo, né? Infringir determinação. Infringir é entendido aí como transgredir, desrespeitar, não obedecer. Determinação do poder público. Aqui fica importante isso marcar, tá? Eu tenho a caracterização aqui do artigo 268 com a descumprimento de mera orientação do poder público, não. Mera orientação, eu não tenho a caracterização do crime do artigo 268. Eu preciso ter uma determinação do poder público. E essa determinação do poder público vai vir por meio de lei, tá? Ou algum outro ato normativo, tá bem? Então eu preciso ter lei ou outro tipo de ato normativo oriundo do poder público, vai vir lei, poder legislativo ou executivo, né? Ou se for alguma outra sanção que decorra ou dependa de determinação do chefe do Poder Executivo, vai ser um decreto ou resolução aí por parte de titular do Poder Executivo, tá? Mas eu preciso de uma determinação. Está proibida, determina o fechamento, né? Eu lembro que no começo do Covid-19 tinha muita orientação. Olha, vamos evitar sair de casa para que não tenha decreto de quarentena, né? Vamos evitar viajar, vamos evitar aglomerações, mais de 500 pessoas. Aí lá, como primeira medida, eu lembro aqui no estado de São Paulo, o governador falou assim, está proibido a partir de segunda-feira qualquer tipo de evento público com mais de 500 pessoas, né? Então tem uma cogência, tem uma determinação por parte do poder público. Então, tendo essa determinação, eu vou poder falar na prática do artigo 268. Enquanto é mera orientação, tá? Não tem um diploma falando legal, uma lei, uma resolução, um decreto determinando algo, eu não tenho o artigo 268, incidência do artigo 268, tá? Há necessidade de uma determinação. Tem uma determinação, eu vou falar então em infringência de medida sanitária de caráter preventivo, tá bom? Diferença ali de introdução e propagação de doença contagiosa. Introdução é trazer para algum local doença até então que não existia, né? Então é o sujeito que funciona aí como hospedeiro e leva a doença para algum local. Ou a propagação eu não tenho a doença, mas se eu continuar agindo assim, eu não estou cumprindo medida sanitária preventiva, né? Então eu não estou adotando as cautelas necessárias para que aquela disseminação de doença contagiosa não ocorra onde você estiver residindo, né? Como eu disse para vocês, trata-se de norma penal em branco. Importante marcar aqui que a gente vai depender muito de outros tipos de comandos legais aí, oriundos do Poder Executivo, Legislativo, determinado por meio de lei, decreto ou resolução. Quais são essas medidas sanitárias preventivas que a população deve seguir, né? Em relação ao Covid-19 a gente tem bastante já, né? Uma atrás da outra estão sendo editadas, medida provisória, resolução, portaria, tem bastante aí, né? Bastante medida sanitária a ser cumprida. O descumprimento delas pode caracterizar esse crime aqui do 268, tá bem?
Depois do nucleotipo, vamos falar sobre elemento subjetivo, né? O tipo elemento subjetivo aqui é dolo, não tem forma culposa aqui para o artigo 268, né? Não tem como descumprir culposamente uma determinação legal, né? Não tem como o sujeito agir com culpa no descumprimento, na desobediência, né? Essa é uma ideia. Quando eu descumpro algo, eu não desculpo algo de forma descuidada, por culpa, né? Você pode estar pensando, mas o sujeito não sabia dessa determinação. Bom, ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Regrinha aí. E eventual ignorância aí, chamado erro de proibição, vai depender do caso concreto, de acordo com a cultura daquela pessoa, não, né? Mas aqui, culposamente, não tem infração de medida sanitária preventiva, tá? Sujeito ativo desse crime é qualquer pessoa, não é crime próprio. Qualquer pessoa pode praticar o crime aí do artigo 268, né? É a pessoa que traz a doença, a pessoa que não tem a doença, tanto faz, o tipo penal não exige, né? Então, se eu tenho um estabelecimento comercial, empresarial, tem uma determinação do Poder Executivo Municipal, falou assim, a partir desta data está determinado o fechamento dos seguintes tipos de estabelecimento, tal. Eu descumpro, porque eu preciso sobreviver, tal, tenho descumprimento aqui, tenho, tá bem? Não precisa ser crime próprio, não. E não preciso nem, eventualmente, demonstrar perigo daquele meu comportamento, né? A lei presume aí crime de perigo abstrato também, não é crime de perigo concreto. Eu não preciso demonstrar a periculosidade real do agente, tá bom? Eu não preciso ter a pessoa com a doença ali no meu estabelecimento, ou eu, dono do estabelecimento, preciso estar com a doença, eu descumpro lá, continuo aberto, não, né? Tem determinação do poder público para fechamento, para não haver propagação, disseminação da doença contagiosa, é o suficiente para a caracterização aqui do crime do artigo 268. E já entrando nessa ideia, falando sobre, depois do elemento subjetivo, falando sobre o sujeito consumação, consumação aqui também descumpriu. Assim que houver demonstração do descumprimento da medida, o Poder Executivo mandou fechar. Eu abro o meu estabelecimento e tenho descumprimento, tá? Eu não preciso provar que o meu estabelecimento, eventualmente, nesse exemplo que eu estou dando, precisou causar doença real, propagar doenças contagiosas reais para outras pessoas, não, tá? Eu tenho o mero descumprimento lá de uma determinação do poder público, eu tenho, então, a prática do crime aí do artigo 268. Tentativa, senhores. A tentativa aqui do artigo 268, entende-se que é crime formal, né? Vai admitir tentativa por conta de se tratar de crime puro e subsistente, aí pode se desdobrar em diversos atos. Eu posso tentar abrir o meu estabelecimento, mas por circunstâncias ali à vontade não consigo, alguém vem e me impede. É possível sim, então, eventual tentativa aqui do artigo 268, descumprimento, tá? Parafúnico do artigo 268. Diz lá, o parafúnico tem lá uma causa de aumento de pena se o sujeito ativo tiver uma qualidade especial, tá? Mas o crime continua sendo crime comum, não é crime próprio. Mas, se o sujeito ativo tiver determinadas peculiaridades, eu vou aplicar a causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 268. Então, diz aqui o artigo 268. A pena aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública. Então, aquele que estiver descumprindo a determinação de medida sanitária preventiva, trabalhar na saúde pública, ou exerce profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro, né? Essas profissões aqui, o rol é exaustivo, né? Não tem como fazer essa ideia aqui eu não posso ampliar a quantidade dessas profissões. Aquele que descumprir, então, qualquer uma dessas medidas, se tiver essa qualidade especial, eu vou ter, então, uma causa de aumento de pena prevista no parágrafo único do artigo 268. Bem, por fim, acho que vale a ideia aqui da gente marcar a diferença do crime do artigo 268 com o crime do artigo 132 do Código Penal, que é a hipótese lá de causar algum tipo de perigo à saúde das pessoas, né? O crime lá do artigo 132 do Código Penal, senhores, é crime, eu tenho que ter uma vítima certa e determinada para ter a caracterização do crime do 268. Aqui no 268 não, eu tenho a coletividade como vítima. O bem jurídico também é tutelado, é distinto. Aqui no 268 eu estou tutelando a saúde pública. Lá no artigo 132 eu estou protegendo o indivíduo em seu aspecto de integridade física. E eu posso atingir a integridade física de alguém, seja causando doenças para ela, ou seja eventualmente causando
comportamentos perigosos para mim, né? Pensa, por exemplo, no crime de racha. Digamos que não tivesse lá a previsão do crime de racha no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Se não tivesse. Então, alguém lá, eu estou assistindo racha, estou fazendo racha na minha rua lá, tal, estou causando perigo para a pessoa certa determinada, mas pronto, para a saúde pública, para a saúde dela não, para a incolumidade pública, a incolumidade física dela, perdão, incolumidade física dela, né? Então eu poderia aí ter a caracterização do artigo 132, tá? Outra diferença do artigo 268 é que o crime do artigo 268 é de perigo abstrato e do artigo 132 é crime de perigo concreto. Eu preciso demonstrar qual vulnerabilidade, qual a situação de perigo foi causado por aquele agente para a prática do crime. Então, se eu tenho vítima individualizada, eu vou lá para o crime do artigo do 132 e não aqui, eu saio aqui do artigo 268.